Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de Química Orgânica, nós vamos falar sobre ressonância e aromaticidade. Então, o que é essa propriedade dos compostos aromáticos? Por que que eles se enquadram nesse grupo, né? O que que leva um composto a ser chamado de aromático, né? E a ressonância é uma dessas características. Então, o que que é a ressonância? Nós falamos já sobre a nomenclatura dos compostos aromáticos, mas o que são esses compostos aromáticos? Como é que a gente consegue reconhecer um composto aromático? Bom, aqui nós temos alguns exemplos de compostos aromáticos. O benzeno, nós já falamos bastante sobre ele, né? Derivados do benzeno, toda a nomenclatura, né? Dos derivados do benzeno. O pirrol, que é um composto nitrogenado, a piridina, que também é um composto nitrogenado, o furano, um composto oxigenado, e o tiofeno, um composto com enxofre, um composto sulfurado. Todos esses compostos químicos são substâncias aromáticas. O que será que eles têm em comum? O que será que faz com que eles estejam inseridos nessa classe de compostos aromáticos? Nós vamos fazer todas essas considerações falando sobre o benzeno, tá? Mas tudo que a gente falar sobre o benzeno vale também para todos os compostos aromáticos. Então, quais são as características que fazem com que os compostos aromáticos sejam inseridos nessa categoria? Então, os compostos aromáticos são todos cíclicos. Então, todos eles são cíclicos. Todos são planares, né? Ou seja, todos os átomos que compõem o anel estão no mesmo plano. Todos esses compostos têm uma nuvem eletrônica cíclica deslocalizada, ou seja, elétrons que não estão localizados em cima de nenhum átomo específico, estão deslocalizados por todos os carbonos que fazem parte deste ciclo, acima e abaixo do plano do anel. Ou seja, todos esses elétrons estão em ressonância. E aí nós vamos ver já já sobre o que é essa ressonância. Todas as ligações são iguais. Então, aqui, ó, no benzeno, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. E todas elas são iguais. O que esses compostos têm em comum? Eles são particularmente estáveis. Eles são muito mais estáveis do que outros que teriam, por exemplo, no caso do benzeno, ele tem 6 carbonos e 3 ligações duplas representadas. Ele é muito mais estável do que um composto com 6 carbonos e 3 ligações duplas, por exemplo, de cadeia aberta. Então, ele é muito mais estável do que ele deveria ser, vamos dizer assim, né? Eles têm uma estabilidade extra. Quais são os critérios que a gente pode utilizar para inserir um determinado composto nessa classe de compostos aromáticos? A molécula deve ter uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π. O que são elétrons π? Os elétrons que fazem as ligações duplas, as ligações múltiplas, né? Os elétrons que fazem as ligações simples são chamadas de elétrons sigma. As ligações simples são ligações sigma. Os elétrons que fazem as ligações múltiplas são elétrons π. Então, se a gente olhar aqui para o benzeno, os elétrons que fazem essas ligações duplas são elétrons π. Então, aqui a gente tem 2 elétrons π fazendo uma ligação dupla, 2 elétrons π fazendo outra ligação dupla, 2 elétrons π fazendo outra ligação dupla. Então, são 6 elétrons π fazendo 3 ligações duplas. Afinal, cada ligação é um par de elétrons. Seja sigma, seja π, cada ligação é um par de elétrons. A molécula ela deve ter, então, uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π acima
e abaixo do plano da molécula. Então, se nós olharmos aqui para o benzeno, o que nós temos? Uma, duas, três ligações múltiplas representadas, três ligações duplas representadas. Então, são 2, 4, 6 elétrons π. Os elétrons π são os responsáveis, né, são os que fazem as ligações múltiplas. Cada ligação dupla é um par de elétrons π. Então, nós temos aqui 6 elétrons π. Esses elétrons π, então, eles estão deslocalizados. A nuvem π, ela deve conter um número ímpar de pares de elétrons. Essa regra ela é chamada de regra de Hickel. A nuvem π deve conter 2 mais 4n elétrons π, sendo n um número inteiro qualquer. Então, se nós temos 4n mais 2, né, para que n seja um número inteiro, né, o número de elétrons precisa ser par. E aí o número de pares de elétrons vai ser ímpar. No caso do benzeno, o que nós temos? Nós temos 3 pares de elétrons π, né? 6 elétrons π. Então, 4n mais 2 é igual a 6. N é igual a 1. Então, n dá um número inteiro. Mas o que é essa ressonância? Como é que a gente identifica a presença de ressonância, né? Como é que a gente identifica se esses elétrons estão mesmo em ressonância? O que é esse fenômeno da ressonância? Então, nós identificamos que a ressonância está acontecendo quando é possível desenhar mais do que uma fórmula estrutural para o mesmo composto. Então, no caso do próprio benzeno, nós temos duas formas diferentes de desenhar o benzeno. Se nós numerássemos essa estrutura em 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nessa fórmula estrutural, nós temos as duplas ligações entre 1 e 2, aí entre 3 e 4 e entre 5 e 6. Já nessa outra, nós temos as duplas ligações entre 2 e 3, diferente daqui. Aí, 1, 2, 3. Entre 4 e 5, né? Diferente daqui. E entre 6 e 1, diferente daqui. Então, são duas formas diferentes de desenhar a mesma coisa. E a única diferença entre elas é a posição dos elétrons. Os carbonos estão todos no mesmo lugar, né? Todos os átomos que estão ligados continuam ligados da mesma maneira, né? Não há mudança de quem está ligado em quem. O 1 continua ligado no 2, que continua ligado no 3, que continua ligado no 4, que continua ligado no 5, que continua ligado no 6. Aqui do mesmo jeito. Então, nenhum átomo mudou de lugar. A única coisa que mudou de lugar foram os elétrons. E se isso, né, se nós enxergamos essa possibilidade, né, de desenhar várias fórmulas estruturais para a mesma molécula, e a única coisa que está diferente é o arranjo dos elétrons, e não as ligações entre os átomos efetivamente, né? Quem está ligado em quem, nós temos a possibilidade de esses elétrons estarem se movimentando, desses elétrons estarem em ressonância. Experimentalmente, para o benzeno, apesar de nós termos, então, duas formas diferentes de desenhar essas estruturas, cada uma delas com 3 ligações duplas e 3 ligações simples, todas as ligações são iguais. Não há diferença entre as 6 ligações. Todas as 6 ligações são iguais. Ah, mas ligação simples e ligação dupla é diferente. Eu já vi isso lá
né, na química geral, né, nas outras químicas, nas outras disciplinas de química que eu já vi. Quer dizer que na química orgânica é diferente? Não, na química orgânica não é diferente. As ligações simples, duplas e triplas são diferentes entre si, em tamanho, né, em comprimento, em força de ligação, elas são sim diferentes. Mas nesse caso aqui, nós temos experimentalmente 6 ligações idênticas. Apesar de eu conseguir desenhar o benzeno de 2 maneiras distintas, onde em cada uma delas eu tenho 3 ligações duplas, 3 ligações simples, né? 2 tipos diferentes de ligações. E experimentalmente, olha só que interessante, essas 6 ligações do benzeno têm caráter intermediário entre ligação dupla e ligação simples. Então, quer dizer, ela não é nem dupla, nem simples. As 6 ligações são iguais e elas não são nem duplas, nem simples. Então, vamos ver o que é que está acontecendo, né? Para a gente entender esse fenômeno da ressonância. Então, nós temos aqui o esqueleto carbônico do benzeno, os 6 carbonos que estão ligados. Aqui em roxo, nós teríamos, então, as 6 ligações, os 6 pares de elétrons que esses carbonos compartilham, que formam as ligações simples, né? Que estão mantendo esses 6 carbonos ligados. Cada carbono desse tem hibridização sp2. Carbonos que fazem duplas ligações têm hibridização sp2. E sobre as hibridizações dos átomos, vocês já viram em outras disciplinas da química. Os carbonos que fazem ligações duplas têm hibridização sp2, ou seja, né, tem uma parte de S, o caráter deles é uma parte de S, 2 partes de P. Então, são 3 orbitais hibridizados sp2 e sobra um orbital P puro. Nós vimos já que a geometria de um carbono que faz dupla ligação é planar. Ou seja, o carbono e os 3 ligantes estão todos no mesmo plano. Então, aqui estão representados o carbono e os 3 ligantes. Essas ligações são feitas entre os orbitais sp2. Aqui eu tenho, se eu eleger esse carbono aqui para olhar, ele faz uma ligação com o carbono vizinho, uma ligação com o outro carbono vizinho e uma ligação com o hidrogênio, né? Que não está explícita. Está explícita aqui, ó, nesse modelinho aqui, que é o vizinho aqui. 3 ligações, falta uma. Acabei de falar que nos orbitais sp2, então nós temos 3 orbitais hibridizados sp2 e um orbital p, que não entrou na hibridização. Os 3 orbitais sp2 estão no mesmo plano. São o plano aqui do slide, o plano da sua tela. Estão todos no mesmo plano, os 3. E onde é que está o orbital P? O orbital P está perpendicular a este plano, como está desenhado aqui, ó. Ele está perpendicular a esse plano. Se está aqui o plano dos orbitais sp2, o orbital P está aqui, ó, perpendicular a esse plano. Faz um ângulo de 90 graus com esse plano dos orbitais sp2. Vejam que eu tenho, então, 6 carbonos sp2 que estão muito próximos entre si. 6 orbitais p que estão espacialmente muito próximos entre si. Cada um desses orbitais tem um elétron. Em vez de 2 orbitais vizinhos se sobreporem e formar uma ligação,
isoladamente outros dois orbitais se sobreporem e formar uma ligação. Aí, isoladamente, outros dois orbitais se sobreporem e formar uma ligação. E ficarem 3 sistemas isolados, o que é que acontece? Todos esses orbitais se misturam. As fronteiras deles se perdem, formando uma nuvem ininterrupta π, né, dos orbitais p, né, dos elétrons que estão nesses orbitais p, acima e abaixo do plano formado pelos orbitais sp2, como está representado aqui nessa figura. Então, esses elétrons π, eles ficam deslocalizados. Eles não pertencem a um conjunto pequeno de 2 átomos apenas que estão ligados entre si. Eles pertencem a todo aquele anel. Todos eles pertencem a todo o anel. Eles estão em ressonância. Eles estão deslocalizados num grande espaço. Assim a gente representa a ressonância. O movimento dos elétrons, esse par se movimentando para cá, esse par se movimentando para cá e esse par se movimentando para cá, gera a outra fórmula estrutural que também representa o benzeno. Essa seta, né, com 2 lados, é a seta que indica ressonância, tá? Então, pelo movimento dos elétrons, eu tenho outra estrutura. Essa é uma forma de representar que os elétrons não estão presos nessas posições, mas sim deslocalizados entre todos esses carbonos. E por que está tudo tracejado? Porque não são ligações duplas de fato. Aqui eu estou representando como se fossem ligações duplas de fato, né? Essas ligações, elas são parcialmente duplas. Elas têm caráter intermediário entre simples e dupla. Então, elas ficam no meio do caminho, né? Um traço é completo e o outro é tracejado, né? Por quê? Porque ele não está completo, ele é intermediário. E todas essas ligações são iguais. É isso que essa representação estrutural indica. Essa daqui é a representação final da deslocalização, né? Onde a gente tem, e é a estrutura mais conhecida, né? A representação mais conhecida do benzeno, onde a gente tem esse círculo que representa, então, essa deslocalização dos elétrons, mostrando que nós temos uma nuvem π que está cíclica, né, entre todos os carbonos do anel aromático. Bom, então, apesar de nós podermos escrever dessas duas maneiras, né, nenhuma delas existe de verdade. O que existe na verdade, né, o que existe na realidade, é essa aqui. É um híbrido de ressonância. É uma mistura, né? É um intermediário entre as possibilidades que eu consigo desenhar. Então, se eu tenho várias formas de representar a estrutura de uma molécula, eu consigo reconhecer que pelo movimento dos elétrons, né, eu tenho modificações na estrutura. Eu tenho ressonância dos elétrons. O que existe de verdade é um híbrido, né? É uma média de todas essas formas que eu consigo desenhar. Então, se eu consigo desenhar para o benzeno essas duas formas, o que existe, na verdade, é uma média entre elas. É o híbrido de ressonância. Aqui nós temos mais alguns outros exemplos de ressonância, né, mostrando a ressonância
em moléculas com heteroátomos, por exemplo. Aqui nós temos um grupo amida, lembram? Né? Uma carbonila ligada ao nitrogênio, né? Um grupo amida. Então, esse par de elétrons do nitrogênio, o nitrogênio ele tem um par de elétrons que não faz ligação, né? O nitrogênio ele é da família 15, então ele tem 5 elétrons na valência. Faz 3 ligações e fica com 2 elétrons não compartilhados. Então, esse par de elétrons ele vai em direção, né, à ligação carbono-nitrogênio, e um par de elétrons π vai em direção ao oxigênio. Então, eu tenho aqui outra forma de desenhar essa amida, que é com uma ligação dupla carbono-nitrogênio e uma ligação simples carbono-oxigênio. Mas aí o que acontece? Agora o nitrogênio está fazendo 4 ligações, então ele está positivo. E o oxigênio está fazendo apenas uma ligação, então ele está negativo. Vejam que são 2 formas de desenhar a mesma molécula. Os átomos estão ligados da mesma maneira, nenhum átomo mudou de lugar, nenhum núcleo mudou de lugar, só elétrons mudaram de lugar. Então, são 2 estruturas de ressonância, 2 formas de ressonância para a mesma molécula. Qual é a que existe de verdade? Nenhuma das 2. É uma média entre as 2, um híbrido de ressonância. Aqui, isso aqui é chamado de carboxilato. É quando um ácido carboxílico perde um hidrogênio. Então, é C-O, O-. É o sal do ácido carboxílico. É quando o ácido carboxílico é neutralizado. A gente tem um carboxilato. Então, aqui, essa carga negativa, esse par de elétrons, né? Isso é um par de elétrons, não é um elétron sozinho, é um par de elétrons. Vai em direção à carbonila, formando uma dupla. E o par de elétrons, né? Da dupla ligação, o par de elétrons π, vai em direção ao oxigênio. Então, ele é representado aqui no oxigênio. Nenhum núcleo mudou de lugar. Todos os núcleos, né, todos os átomos continuam no mesmo lugar. Só elétrons mudaram de lugar. São 2 formas de desenhar a mesma coisa, só com os elétrons em lugares diferentes. Né, pelo simples movimento dos elétrons, né? E vejam, os elétrons eles se movimentaram a curta distância. Os elétrons eles não se movimentam a longa distância. Eles se movimentam a curta distância. Os elétrons se movimentaram a curta distância e eu tenho agora 2 estruturas que representam a mesma molécula. Essas 2 estruturas são, então, formas de ressonância. São 2 estruturas de ressonância, ó, representadas pelas setas que indicam ressonância. 2 estruturas de ressonância para a mesma molécula. Qual delas existe de verdade? Nenhuma. O que existe é uma média entre as 2. Um híbrido de ressonância. Como é que é esse híbrido de ressonância? Essa ligação carbono-oxigênio é uma média entre uma ligação simples e uma ligação dupla, e essa ligação carbono-oxigênio é uma média entre uma ligação simples e uma ligação dupla, e as 2 ligações são iguais. Então, voltando aos compostos aromáticos. Então, a molécula deve ter uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π acima e abaixo do plano da molécula. Então, os elétrons devem estar em ressonância. Então, a primeira coisa, eu preciso olhar para ver se os elétrons π podem estar em ressonância. A nuvem π deve conter um número ímpar de pares de elétrons, ou seja, deve seguir a regra de Hickel. O que diz a regra de Hickel? A nuvem π deve conter 4n mais 2 elétrons π, sendo n um número inteiro qualquer. A gente pode checar se o benzeno, de fato, preenche todos os requisitos para ser aromático. Então, o benzeno é planar? Sim, ele é planar.
né? Nós vimos lá os esquemas dos orbitais que mostram que o benzeno de fato é planar. Cíclico, sim. Segue a regra de Hickel? Vamos ver. 4N mais 2 igual a 6 elétrons pi. Ele tem 2, 4, 6 elétrons pi. N é igual a 1. Se N dá inteiro, né? Para que 4N mais 2 seja igual a 6, N tem que ser igual a 1, né? 4 mais 2 igual a 6. Então, se N é igual a inteiro, ele segue a regra de Hickel. Então, ele é planar, cíclico, os elétrons estão em ressonância, né? Forma uma nuvem cíclica contínua acima e abaixo do plano do anel e segue a regra de Hickel. Então, sim, o benzeno é aromático. Bom, então, com relação à aromaticidade e ressonância, nós ficamos por aqui.